Meus irmãos, o que o mundo diz a respeito de Jesus Cristo? Tivemos já alguma caminhada já nesta direção acerca de Deus, acerca da nossa condição humana, e hoje vamos falar um pouco sobre Jesus. E Jesus, de fato, é esta pessoa em que o mundo então se propõe a responder através dos tempos e de forma muito plena, incorreta, se dá então significados acerca de quem Jesus é. Então esta pergunta, irmãos, é de fato apresentada e muitos segmentos dizem Jesus ser muitas coisas e saem adjetivando, não é, coisas acerca de Jesus. Alguns dizem que ele é ou foi um mestre, outros dizem ser ele um profeta, outros um filósofo, outros assertivamente, melhor dizendo, dizem ser Jesus um enganador, um charlatão. Outros apontam Jesus ser alguém doente mental. Outros até apontam Jesus como um agitador da sociedade de sua época. E por aí vai, em contraste com tantos discípulos seus, verdadeiros, que asseguram em todas as épocas, concordando então e afirmam em uma confissão de fé arraigada na própria Escritura Sagrada, de ser Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim nós cremos e nós assim compreendemos pela fé. Observe, irmãos, que a negação da singularidade de Cristo tem estado presente no pensamento ocidental a partir, e muito fortemente, a partir do iluminismo. Então, não apenas pelos filósofos de fora, mas como também teólogos de dentro da igreja. E assim sendo, os que de dentro compactuam deste nefasto posicionamento e dessa terrível constatação ilusória em seus corações, se tornaram então não mais cristãos verdadeiramente, mas sim hereges e sim fundadores de outros segmentos religiosos distantes do que a palavra de Deus assegura ser Cristo. E observe, meus irmãos, que dentre 21 teses do chamado Jesus real, escrito por um escritor contemporâneo, 12 eu queria destacar aqui para os irmãos terem uma ideia daquilo que se assegura acerca de Jesus. Então dizem que não existe de fato um Deus exterior ao mundo material. Outros, este mesmo autor aponta que o darwinismo, que é a teoria da evolução, de fato tenta matar de uma vez a doutrina da criação especial conforme a narrativa bíblica. O descrédito então se apresenta na narrativa bíblica das origens e tenta então acabar de uma vez com o dogma do pecado original, aquele que foi cometido lá no Jardim do Éden, e foi por conta daquilo que nós vivemos uma separação de Deus, por conta do pecado, e alguns atentam nesta direção. Os milagres de Jesus então são um afronto à justiça e à integridade do Deus que se prega. Jesus então, ele não é divino, muitos assim asseguram. A ideia de Jesus como redentor, ela é uma ideia arcaica, pois todos podem ter acesso a Deus e não precisa de forma alguma de ter esta intermediação. Observe, queridos, que o nascimento virginal de Jesus é um insulto à inteligência moderna. Jesus, portanto, não ressuscitou. Este é um ponto gravíssimo do que sustenta a fé cristã. E também não existem nesta mediação, de fato, a pessoa de Cristo, sendo então aberto para todos os acessos. O reino de Deus, em 10º lugar, é uma viagem sem fim e uma perpétua peregrinação até o dia da nossa morte aqui, depois tudo acabou. A Bíblia, portanto, não contém modelos objetivos de conduta assegurados e pregados e apontados pela pessoa de Cristo. Então não há de fato nenhum compromisso nesta direção. As reconstruções da pessoa e obra de Cristo, elas podem claramente e muito livremente ser reconstruídas ou modificadas. Então se levantam-se, irmãos, tanto tipo de coisa que vai de encontro à palavra de Deus acerca de Jesus, e o objetivo é exatamente afrontar a pessoa de Cristo, ou então tentar mascarar ou até lamear, macular a pessoa de Cristo e a fé cristã. Meus irmãos, a Sagrada Escritura então é a autoridade última
a autoridade última no sistema cristão, e que nosso conhecimento de Deus, sendo Ele o Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, depende então destas afirmativas que a palavra de Deus, como a autoridade última, nos apresenta. Observe, portanto, queridos, que é apropriado nela que temos acesso ao conteúdo revelacional de Deus. Deus então se resolve se revelar ao seu povo, não é? E isto trouxe para nós um escrito bíblico, o qual nós temos acesso por via de tradição oral e escritos inspirados, que Deus assim permitiu que o seu povo tivesse acesso e conhecimento especial acerca de quem Ele é. Assim sendo, irmãos, voltemos então à confissão de fé. Voltemos a esta confissão maravilhosa, quando Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? E uns dizem, de forma bíblica, conforme está escrito, alguns dizem ser João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que dizem ser algum dos antigos profetas que ressuscitaram. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Vocês dizem que eu sou quem? E aí, queridos, foi nesta hora que Pedro então salta com uma afirmação em torno verdadeiro, ou verdadeiramente aponta então na direção correta de quem de fato Jesus Cristo era. Pedro, ele então descobriu numa categoria que nenhuma categoria humana estabelecida, nenhuma descrição, nenhuma classificação era então adequada para falar a respeito do Cristo de Deus, o qual está muito além de um homem bom, está muito além de um grande homem, ou de um mestre de sua época, ou de um profeta inspirado por Deus. Por esta razão, irmãos, Marcos, ele escreveu no capítulo 8, verso 29, parte A, dizendo: Jesus é o Cristo. Mas muito fortemente Lucas e Mateus, nesta mesma expressão, apontam e concordam ser Cristo, ser Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. E com essas palavras, irmãos, Pedro nos dá a confissão de fé evangélica: Jesus é de fato o Filho do Deus vivo. Cremos então plenamente, irmãos, nesta afirmativa. Deus se fez homem, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1 e o verso 14. O verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne, Jesus se fez humano. A palavra de Deus encarna, ou encarnou, se fazendo humana, vivendo entre o seu povo. E isso fala, irmãos, da pré-existência, ou seja, de algo extremamente revolucionário e grandioso, pleno. A existência anterior de todas as coisas, a qual, nesta realidade de João capítulo 1, verso 1, existia Jesus então antes de qualquer ato criador, antes de tudo acontecer, antes dos astros, das estrelas e dos asteroides, antes do espaço, antes do tempo, da contagem de minutos, segundos, de anos e dias, antes de tudo vir à existência, pelos séculos dos séculos, Jesus já era, antes de qualquer coisa medida. A palavra de Deus, o verbo infinito, eterno, já existia. Quando então, irmãos, a palavra de Deus se fez carne, não parou de ser Deus, sendo a mesma substância, igual a Deus em majestade e poder. Agora o Deus Filho apresenta-se então, se tornou como mesma substância de um homem também, adquirindo então a natureza humana. Era agora o Deus homem e o Deus Filho, Deus, agora Jesus, vivendo com essas duas naturezas. Assim Jesus fez o novo Adão, e ele se revela na sua escritura como a pessoa humana, como sendo o homem ideal, o ser humano perfeito, exemplo para aqueles que nele creem, como o novo Adão. Revela então a natureza de Deus. Jesus, a reconstrução daquilo que o Senhor estabeleceu como padrão, é a expressão exata do ser de Deus em pessoa. Jesus revela o propósito de Deus, a sua obra redentora, pela sua tão grandiosa misericórdia de agora resgatar o seu povo de uma tragédia ocorrida no jardim do Éden. Jesus então é este que adquiriu os méritos completos e plenos
para que nós tivéssemos acesso a Deus e pudesse ser nele garantida a nossa salvação. Este é o Cristo poderoso, só Ele é o Redentor, só Ele é Salvador e que perdoa pecados, libertador em quem cremos, para a glória do nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14, e apenas o verso 6 nós vamos fazer esta leitura. Apenas um verso, pode ficar sentado como você está. Abra no livro de João, no capítulo 14 e o verso 6. João 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez, Pai, e nesta hora, Senhor, nós nos curvamos diante da tua palavra e te pedimos, ó Deus, que todas as mentes e os corações que estão aqui presentes e aqueles que nos escutam pela internet, que as nossas mentes e corações estejam, ó Deus, cativas a ti, Senhor, ao trono da graça. Ilumina o nosso entendimento, ó Deus, para a compreensão daquilo que nós lemos. Que a tua palavra, ó Deus, agora ela fale, ó Deus, ao nosso interior de forma plena, de forma poderosa, e que, ó Deus, grandes transformações em nossas vidas aconteçam, ó Deus, a partir, ó Deus, desta palavra. No nome de Jesus, nós te rendemos graças. Amém. Meus irmãos, estamos diante, queridos, de um texto extraordinário. Um texto que nos reporta a narrativa da última ceia de Jesus com seus discípulos. Esse texto aqui é riquíssimo e traz para nós verdades grandiosas. E esta era de fato, quando isso aqui foi escrito, a última semana do ministério de Jesus. Jesus estava já para se despedir. E Jesus, irmãos, viveu neste tempo então específico, quando esta passagem foi escrita, esta expressão dele mesmo falando como resposta. Ali havia de fato um festejo na cidade de Jerusalém. A cidade estava fervilhando, de peregrinos. A festa da Páscoa havia então chegado mais uma vez. E aí pessoas de muitas cidades, lugares e nações se reuniam então em Jerusalém para o festejo, para de fato este momento de memória acerca daquilo que Deus fez na vida do povo. Observe que o sinédrio judaico já havia então contratado até testemunhas mentirosas e falsas para poder acusar Jesus acerca do seu ministério. Judas, então, movido pela ganância, já o havia vendido, e guardava então o momento de entregá-lo. Mas então, é nesse clima tenso, irmãos, que Jesus ele se reúne com seus discípulos no cenáculo e ministra ao coração dos seus discípulos uma palavra de esperança e de consolo. Quem sabe hoje aqui não há corações aqui que necessitam de uma palavra de esperança e de consolo. Jesus é este Deus que proporciona isso nas nossas vidas. Palavra de esperança e de consolo não é da autoajuda. Palavra de consolo e de esperança não é nas circunstâncias ou conveniências que são oferecidas por tudo que o mundo oferece. Não. O verdadeiro consolo e a verdadeira esperança nós só encontraremos em Jesus Cristo. E assim sendo, queridos, Jesus assim fez. E se aproximava então o momento de sua morte, e ele então começou a confortar os seus discípulos, porque de fato os discípulos agora estavam atônitos. Senhor, para onde é que o Senhor vai? O Senhor está dizendo que vai embora, e como é que vai ficar essa situação? Que caminho nós precisamos ter? E ele então responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma então, irmãos, das 7 declarações do eu sou de Jesus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Observe que por mais de 3 anos aqueles homens viviam junto de Jesus. Eles estavam seguindo Jesus, andando com ele, aprendendo com ele, com o seu ensinamento e com o seu exemplo de vida.
E aqueles homens então, naquele momento, eles colocaram então as suas esperanças em Jesus não como o redentor das suas vidas, não aquele que haveria de abrir as portas da Jerusalém celestial para o seu povo na eternidade. Os discípulos tinham uma percepção diferente. Eles estavam ali preocupados, era com o governo. Eles estavam querendo agora um Messias que fosse revolucionário, que chegasse e destruísse os inimigos do povo de Israel e agora se estabelecesse como um rei. Era essa a expectativa do povo, o libertador prometido, mas ainda não entendiam como de fato isso iria acontecer. E após então a última ceia, Jesus então começou a falar sobre a sua partida. E isso é uma passagem bíblica que nós já falamos muito aqui, principalmente no momento da nossa ceia. E a gente fala sobre isso de forma muito clara. E foi algo extraordinário quando nós nos debruçamos para ler a narrativa que aponta naquela direção. A gente vê Jesus no momento de partida, de despedida junto com seus discípulos, e faz coisas extraordinárias que nos dá tantas lições maravilhosas de um Deus sendo homem, agora assumindo um papel de humildade em lavar os pés dos seus discípulos, algo que os escravos eram quem faziam isso. E ele dá ensinamentos para nós e ainda consola e traz esperança ao coração daqueles homens naquele momento, conforme nós vimos na pergunta de Tomé. Jesus, irmãos, respondeu a Tomé na presença dos demais com esta declaração que verbaliza até hoje, ela reverbera até hoje. Até hoje nós acreditamos no Jesus, o nosso Salvador, fiel em suas palavras, em suas ações e atitudes, que nos sustenta, nos levanta e nunca nos decepcionou. Jesus, nessas três dimensões em que ele agora fala nessas palavras tão valiosas, sendo ele, apenas ele, o caminho, a verdade e a vida. E meus irmãos, que declaração incrível! Podemos então encontrar grandes verdades embaladas nessas poucas palavras e curtas de Jesus, do que é encontrado então em tantas bibliotecas combinadas da humanidade, e tantos escritos que tem Jesus em uma frase. Ele estabelece algo extraordinário, algo que só nele encontra-se. Só nele então nós podemos agora desprender-nos de fantasias emocionais, mas uma declaração nítida da realidade factual do que ele é. Ele é o caminho, o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Assim sendo, meus irmãos, olhando, se em amor pudéssemos compreender, acreditar e agir de acordo com o significado mais profundo desta declaração tão simples, se nós aqui cristãos aqui, se todos aqueles que se professam sua fé em Cristo botassem em prática nas suas atitudes, que de fato nós vivemos e servimos debaixo de uma maravilhosa graça estabelecida por Jesus, sendo ele o caminho, a verdade e a vida, inevitavelmente os nossos corações atribulados se acalmariam e a nossa alegria seria de forma plena. Se eu vivesse de acordo, vivendo, compreendendo quem Jesus, pelo que ele já fez, e eu saber que eu estou vivendo no caminho seguro, forte, poderoso, um caminho extraordinário, um caminho onde tem a proteção de Deus, um caminho onde tudo pode estar difícil, mas ele está conosco, um caminho que ele diz: olha, tem início esse caminho e tem um destino, não se preocupe não, tempestade pode vir, mas a gente chega lá. Meu coração já ia ficar tranquilo. Jesus, graças a Deus que a gente vai chegar lá. Entender, irmãos, que nós vivemos na verdade, ou seja, que não há enganação, que não há mentira, não há artifícios humanos, não há nada. Jesus é a verdade absoluta, completamente. Nele está residida a verdade, e andar na verdade é a melhor coisa. Andar conhecendo a verdade é diferente de quem anda debaixo da sombra de mentira, de fofoca, de inveja, de tanta coisa que se tem hoje na nossa humanidade. Mas viver na verdade é ter a certeza que nós não seremos decepcionados nem enganados nunca, porque Jesus é a verdade. E entender que ele é a vida. O que dizer?
Viver é bom, irmãos, mas viver eternamente com Ele é melhor ainda. Viver eternamente, quando os nossos olhos se fecharem nesta realidade, é muito melhor do que apenas viver aqui nesses dias que nós vamos passar aqui. E ninguém aqui sabe dizer que tempo vai ser esse. Quantos anos cada um de nós vamos viver? Nós não sabemos. Mas uma certeza eu tenho. No dia que eu morrer, que eu fechar os olhos aqui, a minha eternidade eu sei aonde é que eu vou passar. E eu espero que você saiba também. Para a glória de Deus. Amém. Então viver, irmãos, entendendo esta passagem bíblica, esta expressão da boca de Jesus, bota abaixo todo tipo de problema que a gente pode enfrentar pela frente. Pelo menos era para ser assim. Era para a gente ter isso de forma categórica. Um sorriso aqui, mesmo com as lágrimas caindo. Sorriso aqui. Por quê? Porque eu estou no caminho. Eu vivo a verdade e eu sei quem sustenta a minha vida e para onde eu vou. Olhando para o verso 6, irmãos, apenas este verso. A primeira coisa que eu queria destacar aqui neste verso 6 é quando Jesus responde: eu sou. Eu sou. Esta expressão, irmãos, é muito forte. É uma expressão tão categórica, tão própria do próprio Deus, que é o Filho que se fez carne, o Deus Filho. É um dos eventos mais significativos da vida do seu povo, do povo do Senhor, na história redentiva do Êxodo. Quando Moisés disse: eu vou chegar lá e vou dizer o quê? Diga: o eu sou me enviou. Eu sou. Esta expressão eu sou, irmãos, aponta-nos então na narrativa da redenção, que Deus revela a magnificência, a majestosa expressão do seu caráter. É uma magnificência que contém duas verdades gloriosas, indissociáveis, ligadas, sem as quais o Deus dos crentes, dos cristãos, não poderia de fato ser entendido e adorado. Quando ele fala o eu sou, esse nome de Deus, eu sou, é a forma raiz do nome Yahvé, e não se consegue decifrar. E a gente fala Deus, Yahvé, Jeová. Observe, irmãos, que João Calvino diz corretamente, diz que esse nome nos é dado no Antigo Testamento para que nossas mentes possam ser repletas de admiração, conforme a essência incompreensível do Deus mencionada. O eu sou, Deus se revelou até onde Ele permitiu que fosse assim dado conhecimento ao homem. Ninguém conhece Deus plenamente nem completamente. O eu sou é próprio dele. O eu sou é de fato o Deus que Ele se revelou até onde Ele quis que nós conhecêssemos acerca dele. Tal essência incompreensível do eu sou, dado a esse nome Yahvé, é mencionado então, irmãos, 5.000 vezes. Observe, no todo o Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 3, 14, portanto, Deus indica a si mesmo dessas duas maneiras extraordinárias: eu sou. Assim sendo, meus irmãos, Ele diz a Moisés que é o Deus da aliança, é o Deus que está com o seu povo, com o povo dele, que ele mesmo comprou, trouxe para perto, escolheu, decidiu, por amor, por maravilhosa graça, desde os tempos antigos. Ele então se expressa desta forma e apresenta-se então para Moisés e para o seu povo, o qual não precisa de nada a fim de que ele seja quem ele foi. Ele não precisa da gente, ele não precisa de ser humano nenhum. Mas ele disse: o eu sou. Amei esse povo, e a minha graça os alcançou. Estamos aqui, irmãos, pela graça do Senhor. Mais nada. Quem achar que é por méritos próprios está redondamente enganado. Não é por obras, mas é pela maravilhosa graça. O mistério da graça, só Ele é quem compreende, é quem fala plenamente. E assim, meus irmãos, este mesmo Deus, Ele agora se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, do nosso Salvador, o Filho de Deus vivo, aquele pelo qual todas as coisas
convergirão. A Bíblia fala de Gênesis, Apocalipse, de Jesus. Tudo aponta-se para a pessoa de Jesus. E um dia, esse Jesus, ele voltará. E na plenitude dos tempos, tudo será esclarecido. Tudo será resolvido. Tudo será convergido na pessoa dele, com quem nós iremos passar a nossa eternidade face a face com ele. Assim, queridos amados, quando Jesus então apresenta-se então como o caminho, apesar de já termos falado algumas coisas, nosso Senhor aproveita então aquela oportunidade naquele discurso com os seus discípulos sobre o lugar para onde ele está indo e o caminho até lá, para instruir então mais plenamente seus discípulos a respeito de si mesmo. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. E o caminho é diferente de um caminho. E muitas pessoas hoje vivem em busca de um caminho. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, Jesus é não tem outro. O caminho da verdade e da vida. O caminho do eu sou é Jesus. E não há outro. Não há atalhos. Não há pegada pelas beiradas. Não tem ajeitadinho brasileiro. Não existe. Só existe um caminho, que é só ele, não há outro, o caminho. E Jesus então, nesta afirmativa, Cristo então, irmãos, não é apenas simplesmente o caminho, ao ir ao encontro do homem, como por exemplo, ou meramente como um profeta, apontando-nos por sua doutrina, o caminho para a salvação. Mas Jesus, irmãos, é o próprio caminho da salvação, por sua obediência e sacrifício. Nem a qualquer outro mérito desfaz esta afirmativa, sendo ele o caminho. O mérito é dele, o caminho é ele, é o próprio. Ele é o caminho indicado por Deus Pai. Ele, de fato, irmãos, é o caminho para todas as bênçãos graciosas sobre o seu povo. Ele é o caminho certo para incluir os arrependidos, os que reconhecem a sua condição. Ele então é o caminho para esses, os arrependidos de seus pecados, a entrarem então em um estado de igreja que vive o evangelho, como esta comunidade aqui. É de fato, irmãos, para esse que Jesus é de fato o caminho. É de fato o caminho para aqueles que adentram nessas veredas, para viver agora em comunidade, servindo a ele. E quando nós estamos em um local como esse e não entendemos isso, nós achamos que devemos trilhar os nossos próprios caminhos. E não existe. Quando nós estamos neste caminho, só há um, onde todos são acolhidos neste caminho, com objetivos plenos e claros neste caminho, para vivermos então agora por este caminho, entendendo que este caminho é o lugar certo, pontual, factual, adequado, pronto, seguro, para que a igreja toda ande por ele. E aqui não existe braços de arrumadinho, braços disso, daquilo outro, não. Se todos nós estamos no caminho, quem é que conduz? Jesus. Quem é que nos alimenta? Jesus. Quem nos ensina? Jesus. Quem é que nos aponta a direção? Só Jesus. Tudo é Jesus. Quem provê? Jesus. Quem acalma o coração? Jesus. Quem é que sonda o coração? Jesus. Quem enxuga lágrimas, irmãos? Jesus. Só Ele. É só Jesus. E louvado seja por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso, irmãos. O nosso culto é para Jesus. A nossa caminhada é para Jesus. A nossa vida está no caminho. Que bom que famílias aqui estão no caminho. Que bom que mulheres grávidas aqui estão ganhando nenê. E a nossa expectativa é que venha mais. E todo mundo no caminho. Para a gente caminhar no caminho. Para a gente ver crianças no caminho crescendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, o Salvador. Para vermos aqui vidas sendo alcançadas e trazidas para o caminho. De ver então a palavra de Deus penetrar como flecha cortante, que transpassa corações empedrecidos.
e por onde a espada passa vai transformando, vai fazendo fluir da sua paz e nos traz para o caminho. O povo foi liberto lá do Egito para estar no caminho, e nós estamos no caminho para a nossa eternidade com Deus. Literalmente, irmãos, Jesus é o caminho para o céu, mas Ele é a verdade também. E o que Jesus queria então apontar neste aspecto tão difícil hoje, no tempo em que tanta mentira se estabelece, que agora ganhou um novo nome, um nome sofisticado, agora é fake. Não é? Agora é fake, não é mentira mais não, agora é fake. É mentira, é a velha mentira com um nomezinho bonitinho, onde não se fala mais a verdade, onde falar a verdade é luxo. Encontrar alguém com quem a gente vai caminhar e falar a verdade é um colosso, é uma alegria, é um artigo de preciosidade, porque a mentira hoje invadiu a humanidade. Jesus então se apresenta como a própria verdade absoluta. Isso pode, irmãos, considerar a sua pessoa e o seu caráter. Ele é de fato o verdadeiro Deus e a vida eterna, e verdadeiramente e realmente o Deus homem como profeta. Ele ensinou então o caminho de Deus em verdade, como sacerdote. De fato, ele é fiel, mais que misericordioso, mas também misericordioso, verdadeiro e fiel, a quem nós podemos confiar e crer e estarmos seguros. E como rei justo e verdadeiro, Ele é o caminho pelo qual nós podemos estar certos e nós estamos seguros. Observe, meus irmãos, Ele é a soma e a substância de todas as verdades contidas no Evangelho, contidas na palavra de Deus. É Jesus, tudo aponta para Ele, dando testemunho. Evangelho esse que muitos deram suas vidas por Ele, como os apóstolos, que nós fizemos uma série aqui e falamos sobre cada um deles. Se fosse uma conversinha qualquer, as pessoas não tinham se entregado completamente, como os apóstolos fizeram e tantos outros fizeram, e deram suas vidas pelo Evangelho, por esta mensagem, por este que é o caminho, por esta verdade absoluta, irmãos. E isso nos enche o coração de tal forma que eu preciso então reconhecer, irmãos, que nós estamos envolvidos e fomos incluídos em algo extraordinário. Não é uma conversinha qualquer, não é uma religiãozinha qualquer, porque é insuficiente. Mas nós estamos envolvidos, irmãos, com algo precioso, chamado Jesus, a verdade plena. Ele é a verdade, a união de todas as substâncias dos evangelhos. Então todos cheios, irmãos, dele, centrados nele, assim deve viver o seu povo, aqueles que creem nele, pois ele é a verdade de todos os tipos, e nele não há sombra, não há promessas que não são cumpridas, não há nada afirmativamente colocado por Jesus que ele não tenha cumprido ou não cumprirá. Jesus é esta verdade, irmãos, que nós nunca iremos nos decepcionar. Ele é o caminho verdadeiro, ele é o caminho, ele é a verdade, é o caminho verdadeiro, em oposição a todos os falsos caminhos inventados pelo homem. O homem pode criar suas filosofias, as suas formas de compreensão, mas nada superará o Jesus, que é o caminho e que é a verdade. Assim, queridos, esta frase então parece se opor à noção daqueles judeus não alcançados pelo Evangelho, que afirmavam ser a lei algo extraordinário. Jesus cumpriu toda a lei, sendo ele a verdade. Ele superou todas as expectativas humanas, e isso de fato o faz além de Moisés, acima dos profetas, acima de todos e quaisquer personagens bíblicos. É Jesus quem se apresenta. A lei dada a Moisés era a verdade, mas quem deu a lei a Moisés, nada, não menos ninguém do que o próprio Deus, que ali agora estava se fazendo carne no meio de nós. Observe, meus irmãos, que esta graça então em verdade suprema apresenta-se então para nós nesta expressão, dando-nos todo o conforto de que nós estamos seguros em suas mãos. Por fim, irmãos, na sua expressão ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós falamos sobre vida, Jesus, que é o autor e doador da vida, pois ele é Deus, ele estava no início de todas as coisas, quando tudo foi criado, ele estava lá.
Observe, queridos, toda a vida espiritual e eterna, ele é o modo de vida em oposição à lei. Observe, irmãos, que a lei que estava tão longe de ser o modo de vida, ele então agora se apresenta como a vida, que era o ministério da condenação e da morte. Ele de fato se apresenta como a vida, dando a sua vida agora pelas nossas vidas. Jesus de fato é o caminho para a vida. Ele sempre, irmãos, e sempre será o caminho. Todos aqueles que vivem e creem desta forma, vivem e nunca morrerão. Mas como assim, pastor? Nunca morrerão. Porque esta vida aqui é só um capítulo. É só apenas um parágrafo. Existe uma vida grandiosa após essa vida. E Ele nos garante isso. Ele sempre será, irmãos, a vida, o verdadeiro caminho para a vida eterna. E é, queridos, adicionado como forma de explicação dele, como de fato sendo este o caminho que nos conduz para um destino guardado e seguro na eternidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, sendo ele o caminho de acesso ao Pai, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Assim diz a sua palavra. Cristo de fato, irmãos, é o único meio de acesso ao Pai. Só existe uma ponte para chegar lá, um caminho só apenas. Não se chega a Deus sem ser por Cristo. Jesus de fato é este caminho verdadeiro que nos leva para a vida eterna. E isso, queridos, é de fato base de aliança para a nossa crença, para aquilo que a palavra de Deus nos estabelece como verdade absoluta. E nós não podemos, irmãos, deixar de caminhar debaixo dessas afirmativas. Nós não podemos, irmãos, caminhar achando que nós criamos os nossos caminhos. Que a verdade da Bíblia não é tão uma verdade, que há muitos duvidando disso. Que a verdade pode ser até atualizada, reformada, modificada. E, meus irmãos, como é triste encontrarmos isso, pois Deus é um Deus absoluto, que resolveu graciosamente deixar para nós um conteúdo tão rico, tão maravilhoso. Sendo o Senhor Jesus a verdade, Ele é mediador, o único entre Deus e os homens é Cristo. Ele apresenta, irmãos, e nos apresenta então neste compêndio de ajuntamento do seu povo para servir a Ele, e de forma guardada, acolhida por Ele neste caminho, nos faz então crescer, nos faz então estar seguros, nos faz então ter a nossa cosmovisão transformada e modificada, de que a minha vida aqui deve ser para a glória dEle, entendendo que a linha de chegada está diante de nós, e um dia chegaremos lá, para a glória do seu nome. Observe, queridos, eu queria concluir então com algumas palavras que são valiosas das Escrituras, logicamente. Com essas palavras de Jesus, Jesus estava, irmão, se declarando o grande eu sou, o único caminho para o céu, a única medida verdadeira de justiça e a fonte de vida tanto fisicamente falando, como espiritualmente. Essa declaração, irmãos, dentro do contexto de confortar os corações dos seus seguidores, diante de sua despedida, foi dada para que os discípulos pudessem então enfrentar os dias sombrios que viriam diante deles. Aqueles homens iriam morrer, como de fato morreram, deram suas próprias vidas. Eles não titubearam se tinha esposa, filhos, bens, pertences, por conta daquilo. Jesus então afirma de forma categórica: olha, eu sou, sabe para onde eu vou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Debaixo dessas afirmativas, irmãos, aqueles homens compreenderam a profundidade de quem era aquele que estava diante dos olhos deles, a ponto de eles abrirem mão de suas próprias vidas por estas verdades aqui. Observe, meus irmãos, que sabemos pelas Escrituras que eles ainda não entendiam claramente as visitas do Senhor Jesus, né, depois de ressuscitado. E aí, tudo aquilo, irmãos,
era de fato para sacudi-los de suas descrenças e compreender que o Jesus que foi morto e ressuscitado, ele morreu, ele ressuscitou e ainda passou 40 dias ainda antes de ser assunto aos céus. Que coisa linda! Que ato extraordinário de Jesus! O Jesus, sendo o caminho, a verdade e a vida, que pregou isso para eles antes da morte, foi para a cruz, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, mas não foi direto lá para os céus. Calma. Ficou um bom período com os seus discípulos, aparecendo para eles. De repente eles estavam reunidos em um determinado local e Jesus chegava passando pela parede e dizia: o que é que tem para comer aqui? E comia, e ensinava. E também ainda disse: se o Senhor é Jesus mesmo, deixa eu tocar aqui no seu ferimento, na mão, na cicatriz. E Jesus fez isso, irmãos, se permitiu a isso, para que eles de fato tivessem a fé de cada um deles asseguradas, consolidadas, que de fato Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sendo assim, meus irmãos, a verdade de suas palavras se tornaram para aquelas pessoas uma transformação, algo extraordinário, que o mundo jamais, nunca mais ele foi o mesmo, depois daquele momento em que Jesus estava com seus discípulos. Sustentados então, sendo ele o caminho, a verdade e a vida que eles deveriam seguir. E nós aqui hoje, o que é que nós estamos seguindo? O que é que nós estamos seguindo, irmãos? Semana após semana, meses após meses, anos após anos. O que é que nós estamos seguindo na nossa caminhada? Estamos seguindo de fato o Jesus Cristo, o ressurreto? O Jesus Cristo, Salvador, Redentor, entendendo a nossa condição? Nós estamos vivendo seguindo o quê? Seguindo verdadeiramente o Senhor? É Jesus mesmo que nos move a caminhar, a caminhada cristã? Será que é mesmo? Eu preciso rever isso em mim. Eu vivo seguindo o que e quem? A minha caminhada cristã é baseada em seguir quem? Filósofos cristãos? Ideologias daqui, dali, dali outro? Hoje tem um negócio de seguir. A palavra seguir hoje está muito em pauta, por conta das redes sociais. Eu sigo fulano, quantos seguidores, né? A pergunta é: você pode ter, sei lá, milhões de seguidores, para Jesus isso não muda nada. A pergunta é: você segue Jesus mesmo? Jesus está na sua pauta de seguidores? A gente acompanha de fato isso aqui? Porque os posts de Jesus está aqui, só não é digital. Eita, Jesus postou. Não, está aqui, está postado já. Aqui. Quem nós estamos seguindo, irmãos? Estamos verdadeiramente seguindo neste caminho, compreendendo que ele é o caminho seguro, é a verdade, que não vai ter fake news? Quem nós estamos seguindo? Observe, queridos, que a maravilhosa graça se estabeleceu sobre as nossas vidas, sendo nós imerecidos. Nós temos falado isso aqui de forma exaustiva até. Mas a pergunta hoje, irmãos, diante desta afirmativa de quem Jesus é, o quem nós estamos seguindo? O quê? Porque se eu estou achando que estou no caminho, de repente o meu caminho, eu estou no caminho errado, ou estou nas beiradas. Eu preciso estar no caminho. Eu preciso seguir Jesus. Nós não iremos nos decepcionar. Seguir a Cristo, irmãos, é algo previsto nos propósitos sagrados das Escrituras. Eu preciso seguir ao Senhor. Da mesma forma, irmãos, que os discípulos fizeram há muito tempo, eles ouviram as palavras de Jesus e creram nelas, e fizeram um ato de fé, seguir a Jesus. Acima de pode dar o que der. É para morrer? Chegue, meu pescoço está aqui. Onde é o tronco? Por Jesus. Esses eram verdadeiros seguidores. E não tinha meias palavras. Era seguidor de verdade.
que estavam prontos para ir às últimas consequências em suas próprias vidas. E isto, em outras palavras, eles se entregaram completamente a Jesus. Completamente a Jesus. Eles se entregaram de fato. Não foi somente por partes. Não, eles se entregaram completamente. Eles pegaram, irmãos, as palavras de Jesus e as obedeceram. Eles confessaram seus pecados a Jesus como o Senhor e Deus. Eles acreditaram, irmãos, que Ele morreu e recebeu o castigo pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou dos mortos para dar vida eterna e vida nova para eles. E nós precisamos fazer uma escolha. Eu preciso, diante deste conteúdo aqui, expressar qual é o caminho que eu estou seguindo. Será que eu estou bem no caminho mesmo, na faixa certa? Ou eu estou lá pelo acostamento assim, quase saindo da Rebonceira? Eles creram, irmãos, que Jesus é o Evangelho. Jesus é as boas novas. Eles creram assim. Eles creram assim como aqueles 4 irmãos que tomaram uma atitude domingo passado aqui. Eles creram assim, entregando suas vidas. O Ministério de Louvor, por favor, venha para cá. Jesus é o Evangelho das boas novas, que nos estende, irmãos, no lugar onde a bondade e a severidade de Deus se encontram. Jesus. E este lugar não é outro senão a cruz, onde ali se encontrou, na cruz se encontrou a bondade de Deus, a graça e a severidade de Deus. Jesus, Ele morreu, levando sobre Ele as nossas transgressões. Ele pagou por nós. A sua graça de fato se estabeleceu ali. Graça e severidade se juntaram ali, se encontraram na cruz. Elas se cruzaram ali. É esse lugar, irmãos, de vergonha e de vitória que Deus, em forma de homem, Jesus Nazaré, o muito esperado Messias, ofereceu em sua morte a expiação pelo seu povo. Glória a Deus por isso. Que se fosse por obras nós estávamos perdidos, mas foi pela graça. Foi a graça dele que foi derramada ali. E aquele momento, aquele ato foi decisivo, irmãos, no cumprimento do plano perfeito de redimir o coração do mais vil pecador. E meus irmãos, ali foi satisfeita a justiça de Deus em assegurar para nós a salvação. Ele seguiu, irmãos, o exemplo do Senhor, o comando, por conta então das verdades que o Senhor Jesus, Ele representa e representou para eles naquele tempo. Quando o seguimos, irmãos, no caminho, podemos ter a certeza de que nós seguiremos por este caminho de olhos fechados até, certos de que um dia nós chegaremos lá na glória para todo sempre. Vamos cantar ao Senhor? Fique de pé, irmãos.